A nossa casa é o nosso primeiro lugar de aprendizado. É onde aprendemos a amar, a perdoar, a confiar e construir o futuro. A Bíblia diz que a língua tem poder para a vida e para a morte. Provérbios 18, 21. As palavras que falamos têm um impacto real no mundo espiritual ao nosso redor. A primeira palavra que você não deve utilizar em sua casa é palavras depreciativas. Por exemplo, quando falamos palavras depreciativas e xingamos as coisas e pessoas em nossa casa, estamos lançando uma maldição sobre a pessoa ou situação que estamos falando. Se você chamar seu marido ou sua esposa e até mesmo o seu filho disso, maldito ou desgraçado, você está dizendo que essa pessoa é merecedora de infortúnio e maldição. Isso é muito forte, pois é infelicidade, perda, tribulação. Se você chamar seu filho de burro, você está dizendo que essa pessoa é incapaz de aprender ou crescer. As palavras depreciativas atraem miséria e discórdia. Elas criam uma atmosfera de negatividade e ódio. Tudo isso através do poder das suas palavras. A Bíblia também diz que a esperança adiada é como a ferida na alma. Provérbios 13, verso 12. Muitas vezes dizemos essas coisas sem pensar, várias vezes em momentos de raiva ou nervoso. Mas não é realmente o nosso desejo. Imagine a cabecinha de uma criança que escuta uma frase dessa de um pai. Ele acreditará e ficará marcado para sempre como um ser indesejado. Nunca decrete o fim do que Deus não deu ordem para acabar. As palavras que dizemos têm poder para criar ou destruir esperança. Suas palavras valem muito no mundo espiritual. Se Jesus morreu na cruz para dar jeito nas pessoas, Ele pode dar jeito no seu filho, Ele pode dar jeito na sua casa, Ele pode dar jeito no seu problema. As palavras que dizemos têm poder para limitar e até adiar as bênçãos de Deus. Se você quer criar um ambiente onde Deus possa agir, então guarde a sua boca e proteja o seu lar, como está escrito em Tiago 3, versos 6 ao 8. A língua é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, sendo inflamada pelo inferno. Toda a espécie de feras, e de aves, e de répteis, e de animais marinhos se doma, e tem sido domada pela natureza humana. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Quando uma criança ouve palavras negativas com frequência, elas começam a acreditar nessas palavras. Essas crenças se tornam parte do seu inconsciente e começam a moldar a sua vida até a vida adulta. Uma criança que ouve sempre que é burra ou é idiota pode começar a acreditar que é incapaz de aprender ou de ser bem-sucedida. Essa crença pode afetar o seu desempenho escolar, a sua autoestima e até mesmo as suas relações pessoais. Os pais são influências fortes na vida dos filhos. Eles são os primeiros modelos que as crianças têm, e as suas palavras têm um impacto profundo e constroem as crenças hereditárias. Quando os pais falam palavras negativas para os filhos, eles estão plantando sementes de dúvida e insegurança. Essas sementes podem crescer e se tornar árvores de incapacidade, medo e fracasso. A criança pensa: se minha mãe, que é quem mais amo, me fala isso, deve ser verdade. Isso é muito triste, não acha? É importante que os pais sejam conscientes do poder das palavras. Eles devem falar palavras de vida, esperança e amor, como está escrito em Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na Bíblia, a bênção dos pais é um tema recorrente. Ela é mencionada em muitos textos, incluindo Gênesis, Números, Deuteronômio, Salmos e Provérbios. No livro de Gênesis, vemos o exemplo da bênção que Isaac deu a Jacó. Isaac era um homem velho e estava prestes a morrer. Ele queria abençoar o seu filho mais velho, Esaú, mas Esaú havia vendido a sua primogenitura a Jacó. Isaac pronunciou bênção sobre Jacó, dizendo que ele seria um homem próspero e poderoso. Ele também disse que Jacó seria o pai de uma grande nação.
Essa história mostra que a bênção dos pais tem um poder espiritual e mostra amor, aceitação e esperança. Ela pode trazer bênçãos sobre a vida dos filhos. Em Números 6:24, Deus instrui os pais a abençoar os seus filhos com as seguintes palavras: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. Essas palavras são uma bênção completa. Elas incluem bênçãos físicas, espirituais e emocionais. Então ore sempre pelos seus filhos e ore por sua família. Use as palavras para abençoar. E agora a última frase que você não deve falar na sua casa é: não tem nada nessa casa. Essa frase planta sementes que podem crescer e gerar frutos de desânimo, ansiedade e falta de esperança. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus da provisão. Ele é o dono de tudo o que existe. Ele nunca nos deixará faltar nada. A ingratidão é um pecado. Em Deuteronômio 8, verso 10, está escrito: Quando comeres e te fartares, bendize ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Quando falamos que não tem nada nessa casa, mesmo tendo o alimento, roupa e suprimentos, estamos sendo ingratos. Estamos dizendo que não estamos satisfeitos com o que Deus nos deu. Em Números, capítulo 14, está escrito: Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, e as minhas queixas chegaram aos seus ouvidos. Por isso se acenderá a sua ira, e vós perecereis no deserto. Esse assunto nos lembra da história bíblica, onde o povo de Israel saiu do Egito em uma jornada rumo à terra prometida. Após Deus enviar as 10 pragas do Egito para libertar o seu povo da escravidão, Deus havia prometido a eles uma terra fértil e abundante, mas eles não acreditaram em suas promessas, mesmo vendo todos os sinais. Ao longo do caminho, o povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés. Eles reclamaram da comida enviada dos céus, da água, do deserto e até mesmo de Deus. Essa reclamação era uma forma de desobediência a Deus. Quando murmuramos, estamos dizendo que não confiamos. Estamos dizendo que Deus não é capaz de cumprir suas promessas. A murmuração do povo de Israel teve consequências graves. Eles andaram por 40 anos no deserto, o que seria muito mais rápido se não houvesse desobediência. Essa história é um exemplo do poder da reclamação e como ela pode nos levar à destruição. Ela pode nos afastar de Deus, nos impedir de ver suas obras e de alcançar as suas promessas. Então pense nisso, como as palavras têm um poder tremendo. Elas podem construir ou destruir. Sejamos cuidadosos com nossas palavras em casa e em sua vida. Devemos evitar falar palavras destrutivas, de ódio, maldade ou julgamento. Somos humanos e algumas vezes perdemos a calma. Mas logo respire e se restabeleça. Não internalize esses sentimentos ruins. Não se esqueça, seja grato. Tenha calma e também faça elogios para as pessoas que você ama. Não apenas critique. Perdoe. Liberte-se do ressentimento e da mágoa. E também peça perdão. Se você disser algo que magoou alguém, peça perdão. Se você costuma falar essas palavras, o que acha? E se fizer um propósito de mudança? Ao falarmos palavras positivas, estamos criando um lar mais feliz e saudável para todos. Aqui no canal temos vídeos sobre o poder da gratidão, do perdão, da paciência, da mente e muito mais. Vou deixar na descrição para você ver depois. Se você gostou do vídeo e do canal, peço que nos ajude, deixe um joinha e se inscreva. Você não imagina o quanto esse ato de gratidão faz toda a diferença em nossa vida. E compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.